Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 19 de matemática. Hoje nós iremos aprender um conteúdo novo sobre fração. Vocês sabem me dizer o que é fração? Fração é um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão. Então, aqui nós temos as nomenclaturas da fração. Então, nós temos o primeiro número, que é o numerador. O que é o numerador? É a quantidade que estamos considerando do todo referência. E nós temos também o denominador, que é o número que vem de baixo. Esse traço que está separando esses dois números é o significado da divisão. O denominador é a quantidade que o todo referência foi dividido. Então, eu tenho um todo e aqui neste caso ele foi dividido em 4 partes. Aqui a professora trouxe um exemplo. O meu círculo aqui é o meu todo referência. Então, ele foi dividido em 4 partes. Então, as 4 partes é o que nós chamamos na fração de denominador. E eu pintei uma dessas partes. Essa parte que eu pintei é a parte que eu estou considerando do meu todo referência. Então, eu considerei uma parte. Então, essa uma parte representa 1/4 do meu todo referência. Então, aqui nós temos a uma parte que eu considerei que é o numerador e o meu todo referência que foi dividido em 4 partes, que é o denominador. Agora, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre fração. Mas, professora, e se eu tivesse um todo referência e ele não estivesse dividido? Como que eu poderia chamá-lo? A professora trouxe como exemplo uma pizza. Então, esse todo referência ainda não foi dividido. Então, eu vou chamar de inteiro. Como eu só tenho uma pizza, um inteiro. Aí, a professora também trouxe o exemplo de 3 pizzas. Como que eu poderia chamar ele em fração? 3 inteiros. Mas se essa mesma pizza fosse dividida em 8 partes, como costumamente ela é quando nós pedimos. Mas, se essa mesma divisão fosse ao meio, a metade, como que ficaria? E eu estivesse considerando que comi metade dela. Vamos supor que a professora está com muita fome e pediu uma pizza e acabou comendo a metade. Então, aqui eu comi a metade dessa pizza ou o meio. Voltando à divisão em 8 pedaços. Neste exemplo, estou considerando apenas um pedaço, eu comi apenas um pedaço dessa pizza. Então, aqui eu tenho 1/8 ou, na representação fracionária, o número 1, que é a quantidade de pedaços que eu estou considerando, que eu comi, e no denominador, a quantidade de pedaços que esse meu inteiro foi dividido, que foi em 8 pedaços. Agora, a professora já está considerando 2 pedaços, ó. Aqui seria uma divisão, como se eu tivesse comido um pedaço, 2 pedaços. Então, aqui, a professora considerou 2/8, ou, em representação fracionária, o número 2 no numerador e o número 8 no denominador. Matemática, quarto ano, aula 19 de matemática. Hoje nós iremos estudar frações de um inteiro. Então, aqui neste exemplo, nós temos uma maçã. Você já deve ter feito isso diversas vezes. Pegar uma maçã inteira e dividido em 2 partes. Então, aqui nós temos a maçã inteira e aqui nós já temos ela dividida em 2 partes. E se eu fosse representá-la em fração? Mas vamos relembrar primeiramente o que é
uma fração. O que é fração? É um modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Assim, toda fração representa uma divisão. Quando dividido um inteiro em duas partes iguais, chamo cada uma das partes de metade ou 1/2. Então, aqui nós temos, ó, a representação desta maçã, vamos supor que aqui seria a maçã, e este círculo está dividido ao meio. Então, cada uma dessas partes representa 1/2 ou metade. Então, a parte que está pintada de rosa é o número 1, que é o nosso numerador, e no denominador, a quantidade de partes que o meu todo referência foi dividido, que são 2. Então, aqui, se eu estivesse perguntando para vocês quanto que representa a parte que eu considerei que é a parte pintada, é 1/2. E a parte que eu ainda não considerei também representa 1/2. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro ou todo referência. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. A imagem a seguir representa uma maçã que foi dividida em 4 partes. Então, aqui nós temos a maçã dividida em 4 partes. E nesta outra parte aqui, um círculo representando a divisão dessa maçã. Então, observe que ele também foi dividido em 4 partes e cada uma dessas partes é 1/4 ou a quarta parte. Observe que a parte pintada de cinza é a parte que eu estou considerando do meu todo referência. Ela também representa 1/4. Então, aqui nós temos a fração 1/4. O número 1 é o numerador, o número 4 é o denominador. Este número 1, que é o numerador, é a quantidade de partes que estão coloridas de cinza, que seria essa daqui, que é as partes que eu estou considerando deste todo. No denominador, que é o 4, é a quantidade de partes que o objeto inteiro, a maçã, foi dividido. Então, lemos 1/4 ou a quarta parte da maçã. Exercício 1. Observe as figuras abaixo e escreva o que se pede. Então, aqui nós temos um inteiro. Então, aqui temos um inteiro. A professora vai fazer este segundo e o último para vocês entenderem como que é este processo de representação fracionária de uma figura. Então, a professora trouxe para vocês este quadro aqui. Nele, nós temos um inteiro. Observe que esse inteiro seria o mesmo que nós temos aqui. Ele foi, neste primeiro exercício, dividido em duas partes. Então, cada uma dessas partes eu tenho como representação fracionária o meio ou metade. Uma parte, outra parte. O exercício está pedindo para vocês anotarem quantas partes ele foi dividido, quantas partes estão coloridas e colocarem representação fracionária. Então, vamos analisar. Esse inteiro, que é o meu todo referência, ele foi dividido em duas partes. Então, nós iremos colocar no primeiro. Quantas partes eu tenho colorida? Apenas uma. Então, a professora vai retirar uma das partes coloridas daqui, para vocês entenderem que essa é a parte que ficou branca. Então, aqui eu tenho apenas uma parte colorida e a representação fracionária ficará de qual forma? O número que eu estou considerando no numerador e quantas partes ele foi dividido no denominador. Então, ficou 1/2. Já no último exercício, nós temos o mesmo todo referência, só que esse todo referência, ele foi dividido em
10 partes. E cada uma dessas partes representa 1/10 ou a 10ª parte. Então, vamos colocar aqui as 10 partes que o meu todo referência foi dividido. Pronto. Coloquei as minhas 10 partes. Ele foi dividido, então, em 10 partes. E quantas partes eu estou considerando? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos retirar essas 5 partes daqui? 2, 3, 4, 5. Então, as 5 partes que foram coloridas, a professora retirou do todo referência. E como que ficará a divisão? Se eu considerei 5 partes, então meu número 5 é o numerador. Quantas partes o meu todo foi dividida? Em 10 partes. Então, a fração que representa esse todo é 5/10. Para fazermos as leituras de uma fração, devemos observar o seu denominador, pois a partir dele as suas nomenclaturas são diferenciadas. A nomenclatura de uma fração pode ser dividida em 3 grupos. Vamos ver o primeiro deles? Primeiro grupo compreende os denominadores iguais a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, se vocês tiverem esses números no denominador, vocês farão a leitura de uma forma. Vamos ver? Ó, denominador 2, 1/2. Denominador 3, vocês irão ler 1/3. 4, 1/4. Denominador 5, 1/5. Denominador 6, 1/6. Denominador 7, 1/7. Denominador 8, 1/8. Denominador 9, 1/9. Então, até o número 9, vocês irão ler meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Professora, mas não tem o denominador 1? Se vocês tivessem o denominador 1, seria 1/1. Aqui é um inteiro, então por isso que a professora não colocou, porque eu estou falando em divisão do meu inteiro. Já comi 3/4 da pizza. Em fração, um numerador diferente de 1. Leio o denominador no plural. Então, seria 3/4. Olha a representação que a professora colocou da pizza, que ele comeu os 3 pedaços. A pizza foi dividida em 4, então ele comeu 3/4 de uma pizza. Agora, nós iremos ver a leitura do segundo e do terceiro grupo. Segundo grupo, compreende os denominadores 10, 100 e 1.000. E assim por diante. São os denominadores terminados em 0. Que nem nesse primeiro exemplo. 2/10, 1/20, 6 centésimos, 3 milésimos. Já no terceiro grupo, compreende os denominadores acima de 10. Nestes, devemos acrescentar a palavra avós. Atenção, lemos avós e não avós. Avós seriam os pais dos nossos pais, uma outra coisa totalmente diferente. Como que iremos fazer a leitura? Primeiro lemos o numerador, depois o número que está no denominador e acrescentamos a palavra avos. 1/11, 1/12, 1/13, 1/18, 1/19 e 1/27. A professora também trouxe o exemplo de 4/15, que nós lemos 4/15. E assim, vocês irão ler, primeiramente, no segundo grupo, quando vocês observarem que o denominador termina em 0. O terceiro grupo
acima de 10. 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Aqui a professora trouxe a leitura de fração dos 3 grupos. Então, aqui no primeiro, quando eu tenho o denominador de 2 a 9, então aqui no caso é 5 oitavos. Nesse outro grupo são os denominadores acima de 10, a partir do 11. Então, eu vou ler 4 16avos. E aqui, quando eu tenho o denominador 10, 100 ou 1000, que são os denominadores terminados em 0, eu posso fazer essa leitura de duas maneiras. Ou eu leio acrescentando a palavra avos, ou aquela 7, que no caso seria os 7 vigésimos. Então, ficaria como 7 vinteavos ou 7 vigésimos. Então, aqui eu tenho essas duas formas de leitura. Agora é sua vez. Vamos exercitar. Complete a tabela corretamente. Então, nós temos algumas lacunas que precisam ser preenchidas. A professora fará a letra A e depois a professora irá explicar as demais. Na letra A, vocês têm o número fracionário, então vocês precisam colocar o numerador, o denominador e a forma correta de leitura desta fração. O numerador é quantas partes eu estou considerando do meu todo. É o número de cima, 2. Então, estou considerando 2 partes. O denominador é o número de baixo. É quantas partes o meu todo foi dividido. 4 partes. Como que fica a leitura desta fração? 2 quartos. Na letra B, vocês têm que indicar o número fracionário e a leitura. Só que vocês têm o numerador e o denominador. Na letra C, é uma resposta pessoal. Aqui vocês terão que primeiramente indicar uma fração. Depois, qual o seu numerador, o denominador e a forma correta desta leitura. Na letra D, vocês não têm o número fracionário, vocês têm o numerador. Mas e o denominador? Vocês também não têm, só que vocês têm a leitura. Então, pela leitura, vocês conseguem identificar qual é este denominador. Na letra E, é parecido com a letra A, vocês têm o número fracionário, só falta indicar o numerador, o denominador e a leitura. Na letra F, vocês têm o denominador, mas temos também a leitura. Então, pela leitura, conseguimos identificar o numerador desta fração. E assim vocês farão. Então, lembrando, item C, resposta pessoal. Vocês terão que indicar a fração e, a partir dela, indicar os demais questionamentos do exercício. Pinte as imagens de acordo com cada fração. Então, vamos lá. Este é o meu todo referência. A professora vai fazer a letra A para vocês observarem como será o procedimento para a realização deste exercício. Eu sei que o meu denominador é quantas partes o meu todo está dividido. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 partes que ele está dividido. Quantas partes eu estou considerando? 3 partes. Então, aqui, essas 3 partes será a quantidade que eu terei que pintar. Assim ficará de acordo com a fração indicada. Meu todo dividido em 4 partes, eu estou considerando as 3 partes. Assim, vocês farão nos demais exercícios. Exercício 4. Pinte de acordo com o que se pede. Letra A, mais que a metade do inteiro. E a letra B, menos que a metade do inteiro. Então, na letra A e na letra B, são respostas pessoais. A professora irá explicar para vocês o porquê. Então, vamos para o quadro. Aqui no quadro, a professora pegou a representação do inteiro. Esse inteiro, ele precisa ser pintado na letra A, mais que a metade. Mas como que eu vou saber para fazer a metade? Então, eu poderia estar indicando aqui mais ou menos um risco no meio. A professora irá pegar e dividir ele ao meio. Então, esse aqui é o meu inteiro dividido no meio. Então, aqui eu tenho que descobrir o quê? Mais do que a metade. Se o meu inteiro ele foi dividido em 7 partes, então eu tenho que considerar as 7 partes.
Ó, observe que eu coloquei 4 partes. Observe que ele passou da metade. Então, se eu considerar 4 partes, eu tenho aqui mais do que a metade. Se eu considerar as 5 partes, eu também tenho mais do que a metade. Se eu considerar 6 partes, eu também tenho mais do que a metade. Agora, se eu considerar as 7 partes, eu considerei o inteiro. Então, a partir da 4ª parte, eu tenho mais do que a metade. Por isso que a professora falou que é uma resposta pessoal. Porque vocês podem estar considerando apenas 4 partes, como vocês irão ver que a professora considerou, ou 5 partes, ou 6 partes. Qualquer uma dessas respostas está correta. Então, aqui, a professora irá indicar as 4 partes que ela considerou e como ficará a representação fracionária. Quantas partes o meu todo foi dividido? 7. Então, o meu denominador será 7. Quantas partes eu considerei? 4. Então, aqui, como que eu farei a leitura? Observe o denominador, ele está lá no primeiro grupo, dos denominadores entre 2 e 9. Então, eu vou ler o número de cima, 4/7. Então, essa é a leitura. Então, vocês irão também fazer a mesma análise, só que agora ao contrário, ó. Eu tenho a metade. Então, aqui, eu tenho menos do que a metade? Não, eu tenho mais. Mas se eu considerar 3 partes, eu tenho menos que a metade? Sim, eu tenho menos que a metade. E assim vocês também irão fazer a mesma análise na letra C e na letra D. Só que na letra C e na letra D, vocês terão que responder conforme o exercício está pedido. 1/5, então vocês irão considerar apenas uma parte. E na letra D, vocês irão considerar 4 partes. Quero ser criança que gosta de desafios. Exercício 1. Observe o modelo e tente descobrir quantas figuras o inteiro, todo referência, é formado. Então, aqui na letra A, vocês têm o todo referência, que é a unidade de medida, a figura ser medida. Então, vocês terão que colocar a representação fracionária e a leitura. Então, vocês estão considerando apenas uma parte. Mas como eu sei quantas partes o meu todo referência foi dividido? Eu preciso colocar essa figura de medida dentro do meu todo. Então, a professora colocou uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes e 6 partes. Então, o meu todo foi dividido em 6 partes. Quantas partes eu estou considerando? Apenas uma. Como que ficará a representação fracionária? 1/6. Então, aqui a leitura será 1/6. E assim vocês irão fazer a mesma coisa para os demais exercícios. Então, tentem verificar quantas partes desta que é a figura a ser medida cabem dentro do todo referência. Exercício 2. Observe a imagem e as setas que indicam as distâncias no planeta Terra. Então, aqui nós temos o planeta Terra e ele foi dividido em 4 partes. Então, a primeira a ser considerada do Polo Norte até a linha do Equador. Quantas partes eu estou considerando aqui? A segunda marcação é do Polo Norte até o Polo Sul. Quantas partes eu estou considerando aqui? E a terceira marcação é do Polo Norte, então ele faz todo o contorno e retorna ao Polo Norte. Quantas partes eu estou considerando? Considerando que nosso inteiro, todo referência, é o contorno total da Terra, qual é a fração que representa? Então, aqui na letra A, a distância entre o Polo Norte e o Equador. Então, do Polo Norte ao Equador, qual é a fração? Lembra que a professora falou que eu estou considerando uma parte? Então, o meu numerador é 1. Quantas partes o planeta Terra foi dividido? 4. Então, 4 é o meu denominador. Como que fica a fração? 1/4. Então, a leitura é 1/4. Então, vocês farão esta mesma análise para a letra B e para a letra C. Chegou a hora das atividades para casa. Vamos verificar a aprendizagem? Exercício 1. Pinte de acordo com as frações.
Então, aqui eu tenho o meu todo, referência, e eu farei a pintura conforme a minha fração que está do lado. Então, esse todo ficará pintado como 2/5. Vamos analisar? Então, o meu todo ele foi dividido em 5 partes, que é o meu denominador. Quantas partes eu estou considerando? 2. Então, 2 partes serão a quantidade de partes pintadas. E assim vocês farão na letra B, letra C, letra D. No exercício 2, é o contrário. Eu já tenho a quantidade de partes consideradas e preciso representar a fração. Então, eu escrevo a fração que representa cada parte colorida de cada figura. Então, vamos analisar o meu todo referência. Ele foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu denominador é a quantidade de partes que o meu todo foi dividido. 6. Quantas partes eu estou considerando? Essas partes mais escuras. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho a representação de 3/6. Observe que o exercício também poderia pedir para vocês considerar a parte não colorida. Então, aqui também teria 3/6. E assim vocês farão na letra B, letra C, letra D, considerando a parte colorida de cada figura. Então, analise o todo referência, verifique o denominador, que é as partes que foram dividido o todo, e verifiquem as partes pintadas, quantas partes coloridas você tem em cada figura. Exercício 3. Escreva como se lê as frações. Então, aqui vocês terão que observar os denominadores. Se vocês tiverem o grupo, primeiro grupo, que é os denominadores entre 2 e 9, vocês irão fazer a leitura 3/7. Se vocês tiverem o denominador acima de 10, que é a partir do 11, então, vocês terão que acrescentar a palavra avos. E aqui, nos denominadores 10, 100 e 1.000, vocês terão que colocar décimo, centésimo e milésimo. Ou colocar o número e acrescentar a palavra avos. Vamos ver como que fica a leitura da letra A? Então, eu tenho 3/7. Não esqueça que se vocês tiverem no numerador mais do que uma parte considerada, o denominador vai para o plural. Aprender brincando. Vamos aprender brincando. Você já deve ter jogado dominó, mas agora terá que jogar utilizando as frações e suas representações. Recorte as peças abaixo, seguindo as regras. Aqui a professora vai pedir uma atenção muito especial, porque vocês não irão recortar o dominó que veio na apostila de vocês. A professora da sala de vocês irá entregar uma outra cópia da qual vocês irão recortar. Por quê? Se vocês observarem, o verso da onde está o dominó não está em branco, é a parte de geografia. Então, se vocês recortarem, vocês irão recortar também a disciplina de geografia. Então, essa atividade será feita em uma folha separada que será entregue pela professora de vocês. Depois de recortar essa folha que a professora irá entregar, que são as peças, misture e distribua metade para você e metade para o outro jogador. Só poderá unir as frações com as imagens que a representam. Então, a forma de jogar a professora irá explicar no próximo slide. A professora vai começar o jogo. Então, ela jogou a carta, esta carta, então observe que ela tem um inteiro na leitura e a representação de um círculo dividido ao meio. Então, aqui seria metade. Então, o que a aluna terá que jogar? Ou uma figura representando um inteiro, ou a leitura desta outra figura. Vamos ver o que ela jogou? Ela jogou a carta que tinha a representação de um inteiro. Observe que ele está totalmente pintado. Então, agora é a vez da professora. O que ela terá que fazer? Ou ela irá jogar uma carta que representa esta fração, que é 1/4, ou a leitura de um meio ou metade.
Então, vamos ver o que a professora jogou. Ela colocou a representação de um meio. Então, assim, se fosse a vez novamente da aluna, ela teria que representar ou a figura de um quarto pintada aqui, ou aqui no caso, essa representação fracionária. Assim, vai até quem restar apenas uma única peça. Se ela não tiver nenhuma peça, ela passaria o jogo, a professora jogaria novamente. E a nossa aula terminou. Até a próxima, um grande abraço!